Capítulo 5. Murray Hill Place. A nova sede nacional e centro de conferências da Opus Dei, situa-se no número 243 da Lexington Avenue, em Nova York. Tendo custado um pouco mais de 47 milhões de dólares, a torre, com 12.350 metros quadrados de área coberta total, é toda forrada de tijolo vermelho e calcário de Indiana. Desenhado por May Pinska, o edifício comporta mais de 100 quartos, 6 salões de jantar, bibliotecas, salas de estar e gabinetes. No segundo, 8 e 16º pisos há capelas decoradas com trabalhos de marcenaria e mármore. O 17º piso é totalmente residencial. Os homens entram no edifício pela porta principal, na Lexington Avenue. As mulheres entram por uma porta lateral e estão, em todas as ocasiões, acústica e visualmente separadas, dos homens. No começo dessa mesma noite, no santuário do seu apartamento de cobertura, o bispo Manuel Aringarosa preparou um pequeno saco de viagem e envergou uma tradicional sotaina preta. Normalmente, ataria uma faixa púrpura à volta da cintura, mas, uma vez que se preparava para viajar entre o público, não quis atrair a atenção para o seu alto cargo. Só os mais atentos reparariam no anel episcopal de ouro de 14 quilates com a ametista púrpura, os grandes diamantes e a aplicação de ouro com a forma de uma mitra, um báculo trabalhada à mão. Pôs o saco de viagem ao ombro, rezou uma oração silenciosa e saiu do apartamento, descendo no elevador até ao vestíbulo onde o motorista esperava para levá-lo ao aeroporto. Pouco depois, instalado a bordo de um voo comercial com destino a Roma, contemplava, através da janela, o escuro Atlântico. O sol já tinha se posto, mas Aringarosa sabia que a sua própria estrela estava em ascensão. Esta noite, a batalha será ganha, pensou, espantado pelo fato de, apenas meses antes, ter se sentido impotente contra as mãos que ameaçavam destruir o seu império. Como presidente-geral da Opus Dei, o bispo Aringarosa passara a última década da sua vida a divulgar a mensagem da obra de Deus, literalmente, Opus Dei. A congregação, fundada, em 1928, pelo padre espanhol José Maria Escrivá, promovia o regresso aos valores católicos tradicionais e encorajava os seus membros a fazer grandes sacrifícios pessoais para poderem levar a cabo a obra de Deus. A filosofia tradicionalista da Opus Dei começara por lançar raízes na Espanha anterior ao regime de Franco, mas, com a publicação, em 1934, do livro espiritual de Escrivá, Caminho 999 Pontos de Meditação para Fazer na Vida a Obra de Deus, a mensagem se alastrara pelo mundo. Agora, com mais de 4 milhões de exemplares de O Caminho publicados em 42 línguas, a Opus Dei era uma força global. Tinha residências, centros de ensino e até universidades em todas as principais metrópoles da Terra. A Opus Dei era, a nível mundial, a organização católica que apresentava a mais elevada taxa de crescimento e a situação financeira mais firme. Infelizmente, como Aringarosa depressa descobrira, em uma era de cinismo religioso, cultos e teleevangelistas, o poder e a riqueza de que dispunha eram também um imã que atraía suspeitas. Muitos os consideram um culto alienante. Outros os chamam uma sociedade secreta cristã ultraconservadora. Qual destas coisas é a Opus Dei? Perguntavam com frequência os jornalistas, em tom de provocação. Nenhuma, nem outra, respondia pacientemente o bispo. Somos uma igreja católica. Somos uma congregação de católicos que escolheram como sua prioridade seguir a doutrina católica nas nossas vidas cotidianas o mais rigorosamente que pudermos. A obra de Deus incluirá necessariamente votos de castidade, o pagamento do dízimo e a penitência pelos pecados através da autoflagelação e do uso de cilícios. Está descrevendo apenas uma pequena parte da população da Opus Dei, dizia o bispo. Há muitos níveis de envolvimento. Milhares de membros da Opus Dei são casados, têm família e fazem obra de Deus no seio das suas próprias comunidades. Outros preferem viver em ascetismo na clausura das nossas residências. Estas escolhas são pessoais, mas todos na Opus Dei partilhamos o objetivo de tornar o mundo melhor fazendo a obra de Deus. É certamente um propósito admirável. Mas a razão raramente convencia. A mídia gravitava para o escândalo, e a Opus Dei, como a maior parte das grandes organizações, contava entre os seus membros algumas almas perdidas que lançavam uma sombra sobre todo o conjunto.
2 meses antes, um grupo da congregação em uma universidade do Midwest fora apanhado drogando novos recrutas com mescalina na tentativa de induzir um estado eufórico que os neófitos tomassem por uma experiência religiosa. Um outro estudante universitário usara o seu silício durante mais tempo do que as recomendadas 2 horas diárias e contraíra uma infecção que quase o matara. Em Boston, bastante recentemente, um jovem e desiludido banqueiro doara as poupanças de uma vida inteira a Opus Dei antes de tentar suicidar-se. Ovelhas tresmalhadas, pensava Aringarosa, e o seu coração voava para eles. O grande embaraço fora, claro, o muito publicitado julgamento do espião do FBI Robert Hansen, que, além de ser um proeminente membro da Opus Dei, acabara por se revelar culpado de práticas sexuais desviantes. No julgamento, ficara provado que equipara o seu quarto com câmaras de vídeo escondidas para que os amigos pudessem vê-lo tendo relações com a mulher. O que dificilmente se poderá considerar um passatempo adequado a um católico devoto, observara o juiz. Infelizmente, todos estes acontecimentos tinham ajudado ao aparecimento de um novo grupo de vigilância conhecido como Opus Dei Awareness Network, ODAN. O concorridíssimo website deste grupo publicava histórias assustadoras narradas por ex-membros que alertavam para o perigo de aderir à organização. Os meios de comunicação referiam-se agora a Opus Dei como a máfia de Deus e o culto de Cristo. Receamos aquilo que não compreendemos, pensou Aringarosa, perguntando a si mesmo se aqueles críticos fariam alguma ideia quantas vidas a Opus Dei tinha enriquecido. O grupo gozava do pleno aval e da bênção do Vaticano. A Opus Dei é uma prelatura pessoal do próprio Papa. Recentemente, no entanto, vira-se ameaçada por uma força infinitamente mais poderosa do que a imprensa. Um inimigo inesperado do qual Aringarosa não tinha meio de se esconder. 5 meses antes, o caleidoscópio do poder fora sacudido, e Aringarosa estava ainda se refazendo do golpe. Nem imaginam a guerra em que se meteram, murmurou o bispo para si mesmo, olhando através da janela do avião para o negro oceano lá embaixo. Por um instante, refocou os olhos, demorando-os no reflexo do seu próprio rosto escuro e oblongo, dominado por um nariz achatado e adunco, partido por um murro quando era um jovem missionário, em Espanha. Uma deficiência física que ele agora quase não notava. O mundo de Aringarosa era o mundo da alma, não o da carne. Quando o avião sobrevoava a costa de Portugal, o celular começou a vibrar no bolso da sotaina de Aringarosa, com o sinal sonoro desligado. Malgrado as regras da companhia que proibiam o uso de telefones celulares durante o voo, Aringarosa sabia que aquela era uma chamada que não podia perder. Apenas um homem conhecia aquele número, o mesmo que lhe enviara o telefone pelo correio. Excitado, o bispo respondeu em voz baixa. Sim. Silas localizou a chave de abóbada, disse a voz. Está em Paris. Na igreja de Saint-Sulpice. O bispo Aringarosa sorriu. Então estamos perto. Podemos consegui-la imediatamente. Mas precisamos da sua influência. Com certeza. Diga-me o que devo fazer. Quando desligou o celular, Aringarosa tinha o coração a bater com força. Olhou mais uma vez para o vazio da noite, sentindo-se um anão face aos acontecimentos que acabava de desencadear. A 800 quilômetros dali, o albino chamado Silas, inclinado para uma pequena bacia cheia de água, lavava o sangue que lhe escorria das costas, observando os esfiapados padrões de vermelho que se desenhavam no líquido. Asperge-me com um ramo de hisope e ficarei puro, rezou, citando os salmos. Lavai-me, e me tornarei mais branco que a neve. Silas sentiu uma excitação expectante que não experimentava desde os tempos da sua antiga vida, uma excitação que o surpreendeu e ao mesmo tempo o eletrizou. Havia uma década que seguia o caminho, lavando-se do pecado. Reconstruindo a sua vida, apagando a violência do seu passado. Naquela noite, porém, tudo voltara, numa vaga avassaladora. O ódio que tanto se esforçara por enterrar fora chamado à superfície. Ficara espantado pela rapidez com que o passado ressurgira. E com ele, claro, tinham regressado as suas capacidades, enferrujadas mas utilizáveis. A mensagem de Jesus é uma mensagem de paz. De não violência. De amor. Era esta a mensagem que lhe tinham ensinado desde o início, a mensagem que gravara no coração. E no entanto, era esta a mensagem que os inimigos de Cristo ameaçavam agora destruir. Aqueles que ameaçam Deus com a força, encontrarão a força. Inamovível e firme.
Durante 2 milênios, os soldados de Cristo tinham defendido a sua fé contra aqueles que tentavam destruí-la. Naquela noite, Silas fora chamado à batalha. Depois de secar as feridas, vestiu o hábito que lhe chegava aos tornozelos. Era grosseiro, feito de lã escura, que lhe acentuava a brancura da pele e dos cabelos. Amarrou a corda à volta da cintura, cobriu a cabeça com o capuz e permitiu-se um instante para observar o seu reflexo no espelho. As rodas começaram a girar. Capítulo 6. Depois de ter passado por baixo da grade de segurança, Robert Langdon deteve-se à entrada da grande galeria, olhando para a boca de um longo e fundo desfiladeiro. De ambos os lados, as paredes erguiam-se a 9 metros de altura, fundindo-se na escuridão, lá em cima. O clarão avermelhado das luzes de serviço parecia elevar-se do chão, banhando numa luminosidade irreal a deslumbrante coleção de Da Vincis, Ticianos e Caravaggios suspensos do teto por meio de cabos. Naturezas mortas, cenas religiosas e paisagens faziam companhia a retratos de nobres e políticos. Apesar de a grande galeria albergar as mais famosas peças da arte italiana, muitos dos visitantes achavam que o que nela havia de mais impressionante era na realidade o seu famoso soalho de parquet. Disposto num estonteante desenho geométrico de placas de carvalho em diagonal, o soalho produzia uma efêmera ilusão de ótica, uma rede multidimensional que dava ao visitante a impressão de flutuar através da galeria sobre uma superfície que se transformava a cada passo. Os olhos de Langdon, que seguiam o traçado dos embutidos de madeira, detiveram-se abruptamente em um inesperado objeto caído no chão poucos metros à sua esquerda, isolado por fita da polícia. Voltou-se para Fache. Aquilo ali no chão. É um Caravaggio? O capitão assentiu, sem sequer olhar. O quadro, calculou Langdon, valia mais de 2 milhões de dólares, e no entanto ali estava, caído no chão, como um cartaz que alguém tivesse jogado fora. Que raio está fazendo no meio do chão? Fache lançou-lhe um olhar severo, claramente nada impressionado. Isto é aquilo a que se chama um local do crime, Sr. Langdon. Não tocamos em nada. Aquela tela foi arrancada da parede pelo conservador Saunieri. Foi assim que ele ativou o sistema de segurança. Langdon olhou para a grade, tentando reconstituir mentalmente o que acontecera. Monsieur Saunieri foi atacado no seu gabinete, conseguiu fugir para a grande galeria e ativou a grade de segurança arrancando o quadro da parede. A grade desceu imediatamente, selando a galeria. Esta é a única porta de entrada e de saída. Langdon estava confuso. Quer dizer com isso que o Sr. Saunieri encurralou o atacante dentro da galeria? Fache abanou a cabeça. A grade de segurança separou o conservador Saunieri do seu atacante. O assassino ficou no corredor e atingiu Monsieur Saunieri através da grade. Apontou para uma etiqueta cor de laranja presa a uma das barras da grade por baixo da qual acabavam de passar. A equipe PTC encontrou resíduos de pólvora de uma arma. Disparou através da grade. Monsieur Saunieri morreu sozinho, aqui dentro. Langdon recordou a fotografia do corpo de Saunieri. Dizem que fez aquilo a si mesmo. Olhou para o interminável corredor que se estendia diante deles. Onde está então o corpo? Fache endireitou o seu cruciforme alfinete de gravata e começou a caminhar. Como provavelmente sabe, a grande galeria é muito comprida. O comprimento exato, se Langdon bem recordava, era de cerca de 450 metros, o equivalente a 3 Washington Monuments postos a seguir uns aos outros. E a largura do corredor era igualmente impressionante, podendo com toda a facilidade acomodar 2 comboios de passageiros lado a lado. Ao longo do centro, a espaços irregulares, distribuíam-se estátuas ou grandes urnas de porcelana, que faziam o papel de separador e obrigavam o fluxo de visitantes a fazer-se num sentido e no outro junto a paredes opostas. Fache mantinha-se silencioso, avançando a passo rápido pelo lado direito da galeria, o olhar fixo em frente. Langdon sentia que era quase uma falta de respeito passar diante de tantas obras-primas sem fazer uma pausa, quanto mais não fosse para um olhar. Não que conseguisse ver qualquer coisa com esta luz, pensou. O mortiço clarão avermelhado trouxe-lhe infelizmente à memória recordações da sua última experiência com iluminação não invasiva nos arquivos secretos do Vaticano. Era já o segundo e perturbador paralelo com a sua quase mortal aventura em Roma. Voltou a pensar em Vitória. Estivera ausente dos seus sonhos durante meses.
Mal conseguia acreditar que Roma tivesse sido apenas um ano antes, pareciam-lhe décadas. Uma outra vida. A última vez que soubera dela, fora em dezembro, um postal dizendo que ia a caminho do mar de Java para prosseguir as suas pesquisas. Qualquer coisa relacionada com o uso de satélites para monitorizar as migrações das mantas. Langdon não alimentara ilusões a respeito de uma mulher como Vitória Vetra pudesse ser feliz vivendo em um campus universitário, mas o encontro de Roma despertara nele desejos que nunca imaginara poder sentir. A afinidade de uma vida inteira com o celibato e as liberdades simples que permitia fora de alguma maneira abalada. Substituída por um inesperado vazio que parecia ter crescido durante o último ano. Continuaram a avançar, sem que Langdon visse qualquer corpo. Já que Saunieri veio até tão longe. Monsieur Saunieri sofreu um ferimento de bala no estômago. Morreu muito lentamente. Talvez mais de 15 ou 20 minutos. Era obviamente um homem de grande força pessoal. Langdon voltou-se para ele, estupefato. A segurança demorou 20 minutos para chegar aqui. Claro que não. Os seguranças do museu responderam imediatamente ao alarme e encontraram a grande galeria selada. Através da grade, ouviram alguém mexendo-se na extremidade mais distante do corredor, mas não conseguiam ver quem era. Gritaram, mas não obtiveram resposta. Assumindo que só podia tratar-se de um criminoso, seguiram o protocolo e chamaram a polícia. Ocupamos as nossas posições 15 minutos mais tarde. Quando chegamos, erguemos a grade apenas o suficiente para podermos caçar por baixo dela, e mandei uma dúzia de agentes armados para o interior. Percorreram toda a galeria, com o objetivo de encurralar o intruso. Não encontraram ninguém aqui dentro. Exceto. Apontou mais para o fundo do corredor ele. Langdon ergueu os olhos e seguiu a direção do dedo estendido de Fache. De início, pensou que o capitão estava apontando para uma grande estátua de mármore colocada no meio da galeria. Mas, continuando a avançar, começou a ver além da estátua. 30 metros mais à frente, um projetor isolado montado em um suporte apontava para o chão, criando uma crua mancha de luz branca na avermelhada escuridão circundante. No centro da poça de luz, como um inseto sob as lentes de um microscópio, o corpo do conservador Saunieri jazia no chão de parquet. Viu a fotografia, disse Fache, de modo que isto não constituirá surpresa. Langdon sentiu um grande frio entranhar-se em seus ossos à medida que se aproximavam do corpo. À sua frente, estava uma das mais estranhas imagens que alguma vez vira. O pálido cadáver de Jacques Saunieri jazia no soalho de parquet exatamente como aparecia na foto. Debruçado para ele, de olhos semicerrados por causa da luz, Langdon recordou a surpresa que sentira ao saber que Saunieri passara os últimos 10 minutos de vida dispondo seu próprio corpo daquela estranha maneira. O conservador parecia notavelmente vigoroso para um homem da sua idade. E toda a sua musculatura estava bem à vista. Despojara-se de todas as peças de roupa, que deixara cuidadosamente dobradas no chão, e deitara-se de costas no centro da larga galeria, perfeitamente alinhado com o eixo do corredor. Tinha os braços e as pernas bem abertos e esticados para fora, como uma criança preparando-se para dar um mergulho em uma piscina. Ou, talvez mais exatamente, como um homem a ser esquartejado por uma qualquer força invisível. Logo abaixo do externo, uma mancha de sangue assinalava o ponto onde a bala trespassara a carne. A ferida sangrara surpreendentemente pouco, deixando apenas uma pequena poça de sangue escuro. Também o indicador da mão esquerda estava ensanguentado. Aparentemente, Saunieri mergulharam na ferida para criar o mais perturbador aspecto da tétrica cena, usando o seu próprio sangue como tinta e a pele nua do ventre como tela, desenharam um símbolo simples, 5 segmentos de reta que se intersectavam para formar uma estrela de 5 pontas. Pontas. O pentáculo. A estrela sangrenta, centrada no umbigo, dava ao cadáver uma irrecusável aura demoníaca. A foto que vira já era suficientemente arrepiante, mas agora, ao testemunhar aquilo em pessoa, Langdon sentiu um mal-estar crescente. Já que Saunieri fez isto a si mesmo. Senhor Langdon. Os olhos escuros de Fache estavam cravados nele. É um pentáculo, disse Langdon, com uma voz que soou cava naquele espaço enorme. Um dos símbolos mais antigos do mundo. Já era usado 4.000 anos antes de Cristo. E que significa?
Langdon hesitava sempre que lhe faziam aquela pergunta. Explicar a alguém o que um símbolo significava era como dizer-lhe como uma determinada canção devia fazê-lo sentir se era diferente de pessoa para pessoa. Nos Estados Unidos, um capuz branco do Ku Klux Klan evocava imagens de ódio e racismo, ao passo que, na Espanha, a mesma indumentária tinha um significado de fé religiosa. Os símbolos têm significados diferentes em contextos diferentes, disse. Essencialmente, o pentáculo é um símbolo religioso pagão. Fauci assentiu. Culto do diabo. Não corrigiu Langdon, percebendo imediatamente que a sua escolha de palavras devia ter sido mais clara. Atualmente, o termo pagão tornara-se quase sinônimo de culto do diabo, uma interpretação grosseiramente errada. Na realidade, as raízes da palavra remontavam ao latim paganos, que significa habitantes do campo. Os pagãos eram literalmente pessoas do campo não doutrinadas que continuavam agarradas às antigas religiões rurais do culto da natureza. Tão forte era, de fato, o medo que a igreja tinha dos habitantes das aglomerações rurais que o outrora inócuo termo, vilão, o que vive numa aldeia ou vila acabara por designar uma pessoa má. O pentáculo, esclareceu Langdon, é um símbolo pré-cristão relacionado com o culto da natureza. Os antigos imaginavam um mundo em que viviam dividido em duas metades, masculino e feminino. Os seus deuses e deusas esforçavam-se por manter o equilíbrio de poder. Yin e Yang. Quando o masculino e o feminino estavam equilibrados, havia harmonia no mundo. Quando se desequilibravam, havia caos. Apontou para o estômago de Saunieri. Este pentáculo representa o lado feminino de todas as coisas. Um conceito a que os historiadores da religião chamam sagrado feminino, ou deusa divina. Já que Saunieri o sabia melhor do que ninguém. Monsieur Saunieri desenhou o símbolo de uma deusa no estômago. Langdon teve de admitir que parecia estranho. Na sua interpretação mais específica, o pentáculo simboliza Vênus, a deusa do amor sexual e da beleza femininos. Fauci olhou para o homem nu e resmungou qualquer coisa. A religião antiga baseava-se na ordem divina da natureza. A deusa Vênus e o planeta Vênus eram uma e a mesma coisa. A deusa tinha o seu lugar no céu noturno e era conhecida por muitos nomes: Vênus, Estrela do Oriente, Ishtar, Astarte, todos eles poderosos conceitos femininos com ligações à natureza e à Mãe Terra. Fauci parecia ainda mais perturbado, como se de algum modo preferisse a ideia do culto do diabo. Langdon decidiu não lhe revelar a mais surpreendente propriedade do pentáculo: a origem gráfica da sua ligação a Vênus. Ainda jovem estudante de astronomia, ficara estupefato ao saber que o planeta Vênus traçava, de 8 em 8 anos, um pentáculo perfeito céu eclíptico. Tão espantados tinham os antigos ficado ao observar o fenômeno, que Vênus e o seu pentáculo se tornaram símbolo de perfeição, beleza e das qualidades cíclicas do amor sexual. Em um tributo à magia de Vênus, os gregos usavam o seu ciclo de 8 anos para organizar os Jogos Olímpicos. Atualmente, poucas pessoas sabem que o calendário quadrienal das Olimpíadas modernas continua a seguir os meios ciclos de Vênus. E menos ainda sabem que a estrela de 5 pontas esteve muito perto de se tornar o emblema olímpico oficial, tendo sido substituída na última hora pelos 5 anéis entrelaçados, que refletem melhor o espírito de inclusão e harmonia dos Jogos. Senhor Langdon, disse Fauci, abruptamente, é evidente que o pentáculo tem também de estar relacionado com o diabo. Os seus filmes de terror deixam esse ponto bem claro. Langdon franziu o sobrolho. Obrigado, Hollywood. A estrela de 5 pontas tornara-se um chavão praticamente obrigatório nos filmes a respeito de assassinos psicopatas satânicos, geralmente desenhada nas paredes do apartamento de um satanista juntamente com outra pretensa simbologia demoníaca. Langdon ficava sempre frustrado quando via o símbolo neste contexto. As verdadeiras origens do pentáculo eram na realidade até muito divinas. Garanto-lhe, disse que, a despeito do que possa ver nos filmes, a interpretação demoníaca do pentáculo é historicamente inexata. O significado original feminino é correto, mas o simbolismo do pentáculo tem sido distorcido ao longo dos milênios. Neste caso, através do derramamento de sangue. Receio não estar compreendendo. Langdon olhou para o crucifixo de Fauci, sem saber muito bem como expor o que queria dizer. A igreja, meu caro senhor. Os símbolos são muito resistentes, mas o pentáculo foi alterado pela Igreja Católica primitiva.
No âmbito das campanhas do Vaticano para erradicar as religiões pagãs e converter as massas ao cristianismo, a Igreja lançou uma campanha de difamação contra os deuses e deusas pagãos, apresentando os respectivos símbolos como ligados ao mal. Continue. É um expediente muito comum em épocas de agitação. O novo poder emergente apodera-se dos símbolos existentes e degrada-os ao longo do tempo em uma tentativa de apagar-lhes o significado. Na batalha entre os símbolos pagãos e os símbolos cristãos, os pagãos foram derrotados, o tridente de Poseidon tornou-se a forquilha do diabo, o chapéu pontiagudo da mulher sábia passou a ser o emblema da bruxa, e o pentáculo de Vênus converteu-se no sinal do diabo. Langdon fez uma pausa. Infelizmente, também a instituição militar americana perverteu o pentáculo, que é hoje um dos principais símbolos da guerra. Nós o pintamos nos nossos caças a jato e o usamos nos ombros dos nossos generais. Triste sorte para a deusa do amor e da beleza. Interessante. Fache fez um sinal na direção do cadáver de pernas e braços abertos. E a posição do corpo? Como a interpreta? Langdon encolheu os ombros. A posição apenas reforça a referência ao pentáculo e ao sagrado feminino. A expressão de Fache enssombreceu. Desculpe. Repetição. Repetir um símbolo é a maneira mais simples de reforçar-lhe o significado. Jacques Saunieri colocou-se na forma de uma estrela de 5 pontas. Se um pentáculo é bom, 2 pentáculos é melhor. Fache seguiu com os olhos os 5 pontos definidos pela cabeça, mãos e pés do cadáver e voltou a passar a mão pelos cabelos cheios de gel. Uma análise interessante. Fez uma pausa. E a nudez? Quase que grunhiu a palavra, parecendo achar repelente a visão do corpo de um velho. Por que foi que ele se despiu? Boa pergunta, pensou Langdon. Andava remoendo-a desde que vira a fotografia. O seu melhor palpite era que um corpo humano não constituía mais uma referência a Vênus, a deusa da sexualidade humana. Apesar de a cultura moderna ter eliminado a maior parte da associação de Vênus à união física homem-mulher, um olho etimológico atento conseguia ainda distinguir vestígios do significado original de Vênus na palavra Venérea. Langdon decidiu não seguir por aí. Senhor Fache, não posso obviamente dizer-lhe por que foi que o Sr. Saunieri desenhou esse símbolo no seu próprio ventre nem por que se colocou dessa maneira, mas posso dizer-lhe que um homem como Jacques Saunieri consideraria o pentáculo como sinal da divindade feminina. A correlação entre este símbolo e o sagrado feminino é bem conhecida dos historiadores de arte e dos simbologistas. Muito bem. E o uso do seu próprio sangue como tinta? Obviamente, não tinha mais nada com que escrever. Fache manteve-se silencioso por instantes. Na realidade, estou convencido de que usou sangue para que a polícia pudesse seguir certos procedimentos forenses. Perdão. Olhe para a mão esquerda dele. Langdon examinou o pálido braço do conservador desde o cotovelo até a mão, mas nada viu. Inseguro, contornou o corpo e ajoelhou-se, notando então, surpreendido, que Saunieri segurava entre os dedos um grande marcador de ponta de feltro. Tinha-o na mão quando o encontramos, disse Fache, afastando-se alguns metros até uma pequena mesa portátil coberta de ferramentas de investigação, cabos e vários aparelhos eletrônicos. Como lhe disse, continuou, procurando entre os objetos que cobriam a mesa, não tocamos em nada. Conhece esse tipo de caneta? Langdon inclinou-se um pouco mais para ver a marca. Estilo de Lumière no ar. Ergueu os olhos, surpreendido. A caneta de luz negra, ou de marca de água, era um marcador de ponta de feltro especial originariamente concebido para ser usado pelos museus, restauradores e polícia para pôr marcas invisíveis nos mais variados objetos. Utilizava uma tinta à base de álcool, fluorescente e não corrosiva, visível apenas à luz negra. Atualmente, o pessoal de manutenção dos museus usava-as nas suas rondas diárias para marcar as molduras dos quadros que necessitassem de restauração. Enquanto Langdon se punha de pé, Fache aproximou-se do projetor e desligou-o. A galeria mergulhou em súbita escuridão. Momentaneamente cego, Langdon sentiu-se invadir por uma crescente incerteza. A silhueta de Fache reapareceu, iluminada por uma intensa luz púrpura. Aproximou-se, transportando uma fonte de luz portátil que o envolvia numa névoa violeta. Como talvez saiba, disse, com os olhos brilhando no clarão violeta, a polícia usa a luz negra para investigar locais de crimes em busca de sangue e outras provas científicas.
Pode, então, imaginar a nossa surpresa. Repentinamente, apontou a luz para o cadáver. Langdon olhou para baixo e deu um salto para trás. O coração batia-lhe descompassadamente enquanto contemplava a estranha visão que brilhava à sua frente no soalho de parquet. Traçadas em letras luminescentes, as derradeiras palavras de Jacques Saunieri refugiam em tons púrpura ao lado do cadáver. Ao ver o que estava escrito, Langdon sentiu o nevoeiro que envolvera toda aquela noite tornar-se ainda mais denso. Voltou a ler a mensagem e ergueu os olhos para Fache. Que raio é que isto significa? Os olhos de Fache cintilaram com um brilho branco. Essa é, Monsieur, precisamente a pergunta a que pretendo que responda. Não muito longe dali, no gabinete de Saunieri, o tenente Colette, que regressara ao Louvre, estava inclinado para o console de um rádio pousado em cima da enorme mesa do conservador. Com exceção da estranha figura do pequeno guerreiro medieval que parecia observá-lo de um canto da mesa, sentia-se perfeitamente à vontade. Ajustou os auscultadores e verificou os níveis de entrada no sistema de gravação do disco rígido. Tudo no verde. Os microfones funcionavam perfeitamente e a recepção era impecável. Le moment de vérité, murmurou. Sorrindo, fechou os olhos e acomodou-se para saborear o resto da conversa que estava sendo gravada no interior da grande galeria.